A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Que bom, né, meus amados? Mais uma vez aqui na presença de Deus. Vamos ouvir mais um pouquinho, alimentar o nosso espírito, a nossa alma com a palavra do Senhor. Amém? Êxodo capítulo 20, versículo 1, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 20, versículo 1, em nome de Jesus. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, amém? O que é que nós somos em Jesus, igual fala aquele louvor, nós somos nada. Êxodo capítulo 20, versículo 1, nos vai dizer assim nessa noite, em nome de Jesus. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curve a elas, nem a elas servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Essa é a palavra que tocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Que nós temos que seguir a Deus com sinceridade, com verdade, e não buscar outro Deus em lugar nenhum, porque não há outro Deus. Só existe só um. Aquele Deus que nos ama, que nos fez e vai a semelhança dele, aquele Deus maravilhoso que nos dá força para nós estarmos aqui, aquele Deus maravilhoso que nos dá força para nós nos acordamos de manhã, glorificamos a Ele. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Não há outro Deus. Por mais que nós tentamos assim, às vezes, por algum motivo, que nós não a Deus nos ouve, nós até podemos até imaginar, Deus nos esqueceu, mas não nos esqueceu. É porque a bênção dele está determinada no tempo certo. Lá no livro de Salmos, não é para abrir não, viu? No livro de Salmos 139, vai dizer que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Não tem para nós esconder. Aí vai dizer a razão assim: se nós subirmos lá no céu, lá ele está. Se nós cavarmos um buraco lá na profundidade da água, lá também ele está. Então Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe da minha e da sua dificuldade. Deus sabe da minha, do meu coração e do coração de cada um de vocês. Não existe outro Deus. Às vezes nós dizemos assim: meu Deus, porque eu canto tanto ao Senhor e o Senhor não nos ouve. Ele ouve sim. É porque se Deus me dá a minha bênção hoje, será que eu vou estar pronto para receber e seguir firme com Ele novamente? E continuar firme com Ele na presença dEle? Às vezes eu não estou preparado. Aí a minha bênção não chegou ainda. Mas quando Deus assim, clamando a Deus, Deus vai dar tudo no tempo certo, na hora certa, na hora necessária, na necessidade. Mas uma bênção muito maravilhosa é que você acordar de manhã e respirar com saúde, com força para ir para a sua batalha, para a sua luta, para mudar o seu trabalho. Isso é uma grande maravilha. Eu estou querendo, como seres humanos, às vezes, eu quero levar algo bem maior. Esqueço dos mil detalhes que Deus faz comigo, com você e com cada um de nós. Só nós respiramos de manhã, todos os dias da nossa vida, até aqui, até a colher do seu dia. Já é uma grande vitória para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Fique com essa palavra em Êxodo 20, capítulo 1, e medite na igreja. Conjectura comigo assim: se Deus falar isso para nós, quem somos nós para dizer o não para Ele? Quem sou eu para questionar Deus porque Ele faz algo de bom ou faz algo que não me agrada? Algo que aos meus olhos são mal. Talvez eu estou fazendo as coisas que não agradam a Deus, aí Deus está só dizendo: filho, eu estou aqui. E a desobediência nos traz grandes prejuízos para a nossa vida espiritual, para a nossa vida carnal também, porque somos dois.
Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu amado Deus, maravilhoso, eterno Pai, estamos aqui, Senhor Deus, mais uma vez diante de Ti, meu Deus, diante da Tua presença, Senhor, para te agradecer pela grande misericórdia que o Senhor tem nos concedido. Pai, muitas vezes nós olhamos para dentro de nós, Pai, dentro de nós somos quais somos pecadores, Senhor, não merecemos, Senhor, nada, Pai. Tu vai olhar para dentro de nós, Deus que nós agimos, Deus que nós imaginamos, da maneira que nós somos, não merecemos, Senhor, Pai. Mas o Senhor é misericordioso, é maravilhoso, Ele dá todo dia para o fogo da vida, Ele dá todo dia para a saúde, Pai, e o vigor para nós estar aqui na Tua presença. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que somos faz, Pai. Pai, se há alguma aventura, Pai, se tiver algum dos irmãos que está passando por alguma dificuldade, Pai, cuide do Teu filho, Pai. Muitas vezes a gente clama ao Senhor, Pai, achando que o Senhor nos ouve, Pai, o Senhor está nos ouvindo e vai dar a nossa vitória no tempo certo, a nossa bênção no tempo certo e vai nos ajudar com a sua grande misericórdia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Deixamos de agradecermos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. O Ministério de Louvor está com a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite feliz. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou muito grata a Deus, porque eu estava com essa palavra no meu coração. E a gente vai louvar agora esse versículo que o irmão tem dito, que não tem como a gente se esconder da presença de Deus. Às vezes a gente tenta, né? Porque às vezes o caminho começa a ficar difícil, complicado. Aí você sai da presença dele, tenta fazer outras coisas para ocupar um lugar que nunca vai ser ocupado. Porque esse lugar na nossa vida, no nosso coração, só pertence a Deus. Não tem aonde e nem como a gente se esconder da presença dele. A gente vê na Bíblia que teve uns que tentaram fugir, né? Assim como Jonas tentou fugir do que Deus tinha mandado para ele. Eu creio que aqui nessa noite cada um tem um propósito. Seja para a sua casa, para a sua família. Assim como Davi foi o escolhido da casa dele, assim como José foi o escolhido da casa dele. Que todos no futuro podem salvar de alguma forma. E eu creio que cada um aqui também tem um chamado. Então não fuja da presença de Deus. Mesmo que no momento possa estar difícil, possa ser dolorido, não fuja da presença de Deus. Seja adorador em todos os momentos, amém? Então vamos adorar Ele. Glória a Deus. A presença do Senhor já está neste lugar, porque a palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali Ele está. E eu creio que Ele está aqui neste momento. Glória a Deus. Aleluia. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda.
Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Nossa força vem de ti, minha força vem do Senhor. Então adore. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia, nada pode calar a voz de um adorador. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Primeira igreja de confissão em Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quero ser um instrumento usado em tuas mãos. Quero ser uma árvore para frutos produzir. Quero ser o sal da terra e a luz para iluminar. Quero ver libertação atuar neste lugar. Começa na minha vida. Entre aqui, Senhor, vem atuar. Toma o vaso, quebra e molda. Sou teu servo, entre aqui. Santo Espírito, vem encher, faz a obra, eis-me aqui.
ser um instrumento usado em tuas mãos. Quero ser uma árvore para frutos produzir. Quero ser o sal da terra e a luz para iluminar. Quero ver libertação atuar neste lugar. Começa na minha vida. Esse aqui, Senhor, vem atuar. Não há orvalho, quebra e molda. Sou teu servo. Esse aqui, Santo Espírito, vem encher, faz a obra. Esse aqui, Santo Espírito, vem encher, faz a obra. Esse Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar louvando, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo sabe, né? A maioria que está aqui, né? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Sinta a presença do Espírito Santo nesta noite, igreja. O Senhor Jesus já se faz aqui presente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Vou lhe falar de um alguém que pode levar seus sonhos além. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará o seu caminho. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. No mato morreu, doou o seu sangue só para curar a sua ferida. E esse homem está aqui só para te amar e para dizer: já está aqui, igreja, aleluia, Jesus. Glória a Deus, santo, santo é teu nome, Senhor. Maravilhoso, poderoso é estar na tua presença, Senhor. Obrigado, papai, pela oportunidade, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sinta a presença de Deus esta noite, igreja. Aleluia, Jesus. Vou lhe falar de um alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará o
Há um Deus que tudo pode por você. Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Deixa Jesus entrar no teu coração, igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pra que chorar, sofrer? Já um Deus que tudo pode por você. Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Glória a Deus. Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração, igreja. Ele já se faz aqui presente. Irmãos, agora é momento de orarmos e buscar a presença do Senhor pelas nossas famílias. Antes de estar apresentando cada uma dessas pessoas, temos uma visitante, Sueli. Sueli, glória a Deus. Seja bem-vinda. Creio que nesta noite o Senhor tem uma palavra para o teu coração, porque Deus não nos trouxe aqui à toa, porque Deus sabe a necessidade de cada um de nós, Ele sabe usar os seus filhos. Fique à vontade. E como que a igreja vai receber a irmã Sueli no tempo 3? 1, 2, 3. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Essa igreja ama você. Volte sempre, traga mais 10, 20, 30, 40. Sueli, fique à vontade, tá? Pode trazer até 6 se você quiser. Que se não tiver mais espaço na cadeira, a gente arruma mais. Glória a Deus, seja bem-vindo. Agora vamos apresentar o livro de oração, igreja. Como de sempre, eu não canso de falar. Você que nesta noite tem alguém da tua família necessitando de oração, devemos buscar a todo momento, a toda hora, não importa o horário. Pois Deus, eu creio que Ele está vendo a nossa oração, e eu creio que Deus está trabalhando na vida de cada um de nós nesta noite, porque não medimos esforços, estamos aqui para buscar a presença do Senhor, pois cremos que só o Senhor faz, só o Senhor que faz milagre, só o Senhor que opera maravilhas, só o Senhor que é o médico dos médicos nessa terra. Amém, igreja? Vamos orar, apresentar esse livro de oração. E você que tem alguém da tua família necessitando de oração, de um amigo, é o momento de unirmos e buscarmos pela presença do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado Jesus, viemos diante da sua santa presença, papai. Primeiramente agradecer, papai, pelo Senhor ter nos escolhido a estar aqui nesta noite para buscar a tua presença, Senhor. Ó Pai querido, que neste momento o Senhor venha visitar cada um desses nomes que está aqui, papai, neste livro de oração, Senhor. Quantas famílias, quantas pessoas, Senhor, precisando da tua presença, que o Senhor venha visitar neste momento, papai. Faça maravilha, faça milagre, opera na vida dos seus filhos, Senhor. Os seus filhos que não têm forças para aqui estar, mas sim acredito que ainda o Senhor opera maravilhas, o Senhor possa fazer milagres, Senhor. Que no nome do Senhor Jesus visita cada um dos seus filhos, papai. Nós te pedimos, nós agradecemos por este momento maravilhoso, pois aqui o Senhor nos trouxe, Senhor.
nesta noite o Senhor possa usar o seu filho, meu Pai, na pregação da palavra, que o Espírito Santo do Senhor venha usar, papai. E desde já eu agradeço a oportunidade e as palmas para o Senhor Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Desde já também agradecendo a oportunidade. Vou convidar o pregador dessa noite e a Leandro para estar trazendo uma lá do céu, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor mais um dia. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, Cleitinho? Pronto aí? Atos capítulo 28, versículo 8. O pastor mandou avisar com os irmãos que quinta-feira ele estará conosco. Hoje está na cidade de Sertãozinho, conduzindo o culto lá. E eu creio que da mesma forma que o Espírito Santo de Deus está lá, ele está aqui também. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Atos 28, versículo 6. E diz assim, 28, versículo 6 de Atos. Se você não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar aqui na projeção. Glória a Deus, aleluia. Abaixa um pouquinho para mim, Cleitinho. Está muito alto aí, irmãos? Tá bom? Glória a Deus. Diz assim, mas eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. Feche seus olhos, vamos levar uma oração ao Senhor. Senhor Deus, Pai soberano, todo-poderoso, eis-me aqui, ó Senhor, nesta noite, Pai. Ó Pai, que o Senhor venha nos conduzir com a direção do Espírito Santo, Pai, e que o Senhor venha falar aos corações nesta noite, Pai. E tudo aquilo que o seu filho, a tua filha veio, Pai, necessitado de uma resposta, de uma direção, Pai, eu te peço, Pai, que eu seja um canal de bênção, uma ferramenta nas mãos do Senhor, ó Deus. E que o Senhor cresça e eu diminua, em nome de Jesus Cristo. A igreja pode se assentar, louvando e glorificando com a linda salva. Gostaria de falar com vocês que nos assistem também. Fique conosco até o final. Eu creio que Deus vai falar com você em nome de Jesus. Coloca o tema para nós, operador Play. Leia comigo. Deus não te livra da mordida, mas te livra do veneno. Aleluia. No decorrer da mensagem vocês vão entender. Vamos começar. Capítulo 28 de Atos, versículo 1. Vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem comigo. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos tratavam com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a cair, inchar, cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Amém? Vocês notaram? Notaram como que
que as pessoas podem mudar o seu parecer. Assim como na nossa vida, vocês notaram aqui que no capítulo 4, essa passagem é uma narrativa que Paulo, se a gente for acompanhar no versículo 27, nós vamos ver que ele embarcou na embarcação com um destino, com um objetivo, era Roma. Ele ia se apresentar diante de Roma, ele foi levado preso para se apresentar diante de Roma. E nesse percurso, ele ocorreu um naufrágio. O barco se quebrou, o barco revirou, e por aí vai. E Paulo foi parar numa ilha, aqui onde nós acabamos de ver. A ilha se denominava a Ilha de Malta. E logo lá, depois do naufrágio, depois de eles ter passado grande tribulação no mar, aí ele se assentou, foi recebido pelos nativos da ilha, e logo eles fizeram uma fogueira. E de repente, Paulo foi atirar os gravetos da fogueira, e uma víbora mortal, uma víbora daquelas serpentes com os venenos mais mortais que tem, arremeteu-se e mordeu-se a mão dele. E aí logo os nativos, vendo a víbora agarrada na mão de Paulo, logo eles pensaram: certamente ele vai cair, certamente ele vai inchar e certamente ele vai morrer. E eles olharam para ele e ficaram contando nos dedos minutos para ele cair, para ele inchar e para ele morrer. Mas uma coisa eu venho da parte de Deus para te falar aqui nessa noite: que você não vai cair, você não vai inchar e você não vai morrer. Está vendo como que as pessoas são? Trazendo para as nossas vidas, nos dias de hoje, todas as pessoas que têm um propósito, que têm um chamado de Deus, uma missão, nós não estamos, como que eu posso dizer, todos nós somos alvos principalmente na mão dos inimigos, que é Satanás, na mão das pessoas, porque toda vez que a pessoa olha para você, toda vez que as pessoas olham para você, o que elas esperam? Elas olham para você e olham para você e falam assim: não vai durar muito tempo. Eu quero ver, eu vou contar os dias para ele cair, para inchar e para morrer. Mas uma coisa eu quero te falar nessa noite: as mesmas pessoas que estão esperando você cair, você morrer, você inchar, são as mesmas que vão ter que contemplar no dia da sua vitória. No dia da sua vitória, as mesmas pessoas que olharam para você na prova, as mesmas pessoas que falaram que você ia se dar mal, ia dar tudo errado na sua vida, são as mesmas pessoas que vão querer a receita. A receita. Quando eles olharam para Paulo e olharam que nada tinha acontecido, por quê? Ali certamente eles conheciam aquela víbora, conheciam o veneno mortal daquela víbora, daquela serpente. Necessariamente eles já tinham visto pessoas morrerem. Picou veneno fatal, as cobras mais ferozes que tem. Picou, eles ficam contando nos dedos os minutos para Paulo cair inchado e ia morrer naquele mesmo instante. Mas uma coisa eles não sabiam: que a mordida, Deus ele não livra nós da mordida. Deus ele não livra nós do poço, da cova, da fornalha, mas certamente ele te livra do veneno. Porque as mesmas pessoas que esperam a sua derrota, as mesmas pessoas que esperam
que você vai cair, que você não vai dar certo, que você não vira nada, que você não consegue, são as mesmas que quando te vê que você venceu essa batalha, essa situação, vai olhar para você e vai ver você como um exemplo, exemplo de fé, exemplo de perseverança, exemplo de fidelidade, e vão querer saber qual é a receita. Aí uma coisa eu quero te dizer nessa noite, sabe o que você vai fazer? Você não vai virar as costas, você não vai ser ingrato. Sabe o que você vai fazer? Você vai olhar para essa pessoa e vai falar, sabe qual é a receita? Sabe qual é o remédio? Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Uma coisa que as pessoas podiam ver, o veneno da serpente, eles já ter visto pessoas morrerem com aquele veneno. Mas uma coisa que eles não conheciam foi aquele que encontrou com Paulo no caminho de Damasco. Aleluia. Certamente esse eles não conheciam, porque eles ficaram esperando. E eles ficaram agorando. Certamente ele vai cair, certamente ele vai inchar, certamente ele vai morrer. E aí eles esperaram e viram que nada aconteceu. Rapidamente mudaram o seu parecer e falaram que ele era um Deus. Olha como ser humano. Por isso eu quero te dizer, aqui na face dessa terra, principalmente você está lidando com pessoas. A pessoa não vai deixar de te invejar porque você não gosta de ser invejado. A pessoa não vai deixar de te criticar porque eu e você não gostam de ser criticado. Quem gosta de ser criticado aqui? Ninguém, né? Nem eu, né? Ninguém. Nós, seres humanos, somos assim. E se a gente não se envolver com Jesus Cristo, com as coisas de Deus, com as coisas do Espírito, nós poderemos fazer até coisas piores. Coisas piores com essas pessoas que nos invejam, que nos querem mal. Nós poderemos fazer até o oposto do que a palavra diz. Porque a palavra diz, não pagueis mal por mal, mas sim pagueis mal por bem. Glória a Deus. E o que eu e você temos que fazer? Ouvir o que o mundo diz ou ouvir o que a palavra diz? Se nós formos pessoas naturais na face dessa terra, nós vamos querer resolver na força do braço, nós vamos querer resolver na carne. E a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra as hostes espirituais, contra as potestades que regem esse mundo. Porque quando a pessoa te olha, te inveja, te critica, se eu não estiver blindado contra esses sentimentos que podem dominar o meu coração de raiva, de rancor, de ódio, eu posso fazer até pior. Eu posso fazer até pior. Porque eu, certamente, com você, nós sabemos o que a palavra diz. E se Deus diz, não trateis mal por mal, eu vou lá e faço, certamente eu estou sendo um desobediente. Porque eu tenho que atentar para o que Deus diz, não para o que o meu vizinho diz, não para o que as pessoas dizem, principalmente quando as pessoas não seguem os mesmos princípios que você. Tome cuidado. Tome cuidado com quem você vai se aconselhar. Muitas vezes nós ouvimos conselhos de pessoas que não colocam Deus na sua frente. Muitas vezes nós escutamos conselhos de pessoas que não seguem os mesmos princípios que nós, que seguimos a palavra de Deus. Porque Jesus, Ele nos dá uma direção de vida. Jesus, Ele nos dá uma direção de como agir em todas as situações. Mas se eu e você formos pessoas que deixamos a nossa carne tomar conta, que deixamos a nossa carne dominar, certamente nós não vamos entender quando as pessoas nos criticarem. Vai dar raiva, vai dar ódio, vai dar sentimento de vingança.
vai dar vontade de pagar mal por mal, vai dar vontade de não ajudar mais. E não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso que Deus te chamou, sabe por quê? As mesmas mãos que foram mordidas são as mesmas que vão realizar a cura. As mesmas mãos que forem mordidas são as mesmas que vão realizar a cura. Porque Deus, Ele não vai te livrar das pessoas que te criticarem. Deus, Ele não vai te livrar das pessoas te afrontarem, das pessoas quererem o seu mal. Mas uma coisa eu posso te dizer, da parte de Deus nessa noite: Deus está com você em todos os momentos. Em todos os momentos, Deus, Ele é contigo. Quer uma prova? Você está aqui. Se Deus não fosse contigo, você não estaria aqui. Porque eu não sei se você, mas eu, particularmente, necessariamente, por mim mesmo, não era para mim nem estar aqui, nesse ambiente, nesse local. De tantas as misericórdias de Deus que foram na nossa vida, nós temos a oportunidade e a graça de Deus de estarmos aqui nesse lugar, nessa noite. Mas uma coisa que eu e você temos que entender é que no mundo natural as coisas seguem de uma maneira. No mundo espiritual é totalmente ao oposto. Vocês já repararam que os princípios de Deus é o oposto do mundo? O que Deus fala assim? Dai-vos e sedes a dar. Dai-vos e sedes a dar. Qual que é o conceito do mundo? O conceito do ser humano? Eu, para mim, egoísmo. Eu dando bem para os outros e certamente não é assim. Se na minha casa está tudo ok, tem comida na mesa, os outros que vai dar um jeito. É assim que são os princípios do mundo. Mas o que eu e você temos que entender é que nós fomos chamados para ser diferentes. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Se vocês for analisar como que Paulo sofreu do capítulo 27 até o capítulo 28, ele estava preso, ele foi preso, os próprios judeus condenaram ele. Presta atenção aqui. As pessoas, por ele fazer o bem, condenaram ele, e ele, como um cidadão romano, tinha o direito de ser julgado perante César. E Deus deu uma promessa para ele. Mas tudo tinha um propósito. Tudo tinha um propósito. Certamente Paulo falou assim, aqui nos versículos anteriores, que eles não deviam embarcar, porque o mar estava agitado, e ele devia ser um conhecedor dos mares. Mas a palavra diz que o centurião que levava eles creu mais na palavra do piloto do que na de Paulo. Aí beleza, eles foram. Aí o que aconteceu? O mar se afligiu. Ocorreu uma grande tempestade uma tempestade chamada Euroaquilão, descreve aqui no capítulo 27. E o mar se agitou tanto que o barco se quebrou. E eles foram tudo à beira-mar. E Paulo tinha dado uma direção. Paulo tinha falado para eles assim: não podemos seguir viagem. Mas eles não creram em Paulo. Eles não creram, eles creram mais na palavra do piloto. E aí, o que aconteceu? O que Paulo fez? Paulo certamente no capítulo 27, versículo 24, põe aí, Cleitinho. 27, versículo 24, no anterior.
27, versículo 24. Vou ler aqui então. E dizendo Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Paulo, no meio do naufrágio, no meio da tempestade, ele recebeu um anjo de Deus que deu uma palavra para ele. Você vai chegar no seu objetivo. O anjo falou assim para ele: você vai chegar perante César, e nenhum desses que estão com você vai se perder. E se fosse eu e você numa dessas? Quando a gente avisa, você avisa para a pessoa que ela vai cair, que vai dar errado, que ela está caminhando para o lugar errado, que tem um buraco ali, e essa pessoa não te ouve e vai e cai. O que você ia fazer quando ela estivesse lá no buraco? Você ia ajudar? Ou ia ficar falando assim: ah, eu te avisei, você foi porque quis? Mas o que eu e você temos que entender é que nós não fomos chamados para isso. Mesmo as pessoas errando com a gente, mesmo as pessoas nos tratando mal por mal, na hora da necessidade, na hora no dia certo, nós temos que mostrar que nós somos diferentes. O que eles viram em Paulo depois que, quando Paulo não caiu, não inchou e não morreu? Eles mudaram logo o parecer deles. Aí eles olharam para Paulo e falaram assim: nossa, certamente ele é um Deus, porque eles nunca tinham visto aquilo. Creio eu que ninguém tinha escapado do veneno daquela serpente. Mas uma coisa que eles não conheciam era a unção que estava em Paulo, era muito maior do que aquele veneno. A unção que está em mim, que está em você, é muito maior do que as pessoas que te criticam, é muito maior do que as pessoas que te invejam, é muito maior do que esse problema, essa situação, essa luta que você está passando, que você está vivendo. O Deus que encontrou Paulo lá naquele caminho era o mesmo Deus que estava lá. Era o mesmo Deus que Paulo iria apresentar para aqueles nativos. Tudo tinha um propósito. E Deus deu uma palavra para ele: nenhum desses aí que estão com você vão se perder. Sabe quantas pessoas estavam no barco? 276 pessoas. E a palavra de Deus se cumpriu. A palavra de Deus se cumpriu. Versículo 27, 37. Diz assim, estávamos no navio 276 pessoas ao todo, e refeitos com a comida, aliviados no navio, jogando o trigo no mar, quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. Então consultaram entre si e não podiam encalhar o navio, cortando os cabos das âncoras, deixassem que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme e, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiam-se à praia, dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, e encalharam ali, e a proa encravou e se ficou imóvel, mas a polpa se despedaçava pela violência das ondas. E no versículo 44, quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. No meio do mar, eles se jogavam, e uns chegavam a nado, outros se agarravam em pedaços de madeira e de tábua, mas todos, nenhum se perdeu. Deus falou para ele: todos que estão contigo, nenhum vai se perder. 276 pessoas foram salvas por um propósito. Paulo estava com um objetivo:
Paulo tinha um objetivo, que é chegar perante César. Paulo tinha um objetivo debaixo de uma palavra. Por isso que eu e você, nós temos que analisar esse segredo. Sabe qual que é o segredo? Para que eu e você nunca venham a desistir, nunca venham a parar, nunca venham a desanimar, sempre sermos perseverantes. Tem um segredo. Sabe qual é o segredo? Olhar para o alto. Glória a Deus. Olhar para o alto. Você sabe qual é o seu alvo? Você tem um alvo? Sabe por quê, irmãos? Se eu e você não tivermos um objetivo, se eu e você não tivermos um objetivo definido, o meu objetivo é sair daqui e chegar ali na praça. Eu já tenho esse objetivo definido. Agora, quando eu não tenho um objetivo definido, eu saio daqui sem um objetivo, eu vou para qualquer lugar. Quando eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Se eu e você não entendermos que nós temos que ter um objetivo, e o objetivo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se eu e você não entendermos que o objetivo é Jesus Cristo de Nazaré, dificilmente nós vamos alcançar o alvo. Porque o alvo é Ele. Problemas vai acontecer. Quem aqui nunca passou por problemas? Bem difíceis mesmo. Daqueles que você sai de um, aí você entra em outro, aí você até deseja voltar lá para o anterior, que era mais fácil. Quem aqui não? E se você não passou, você vai passar. Não te desanimando não, mas você vai passar. Creio eu que todos nós passamos. Mas o que nós temos que entender é que nós vamos vencer. Glória a Deus. Nós vamos vencer. Se não tivesse vitória, não teria guerra. Só sai vitorioso de uma batalha quem é perseverante, quem vai até o final. Se eu e você não formos até o final, não vai valer a pena. E tem que valer a pena. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, tem que valer a pena. Custe o que custar, vai até o fim. Vai até o fim. Não seja um peixe que morre na praia. Amém? Tem um objetivo definido. Se você não entendeu ainda que nós temos que chegar no nosso alvo, que é Jesus Cristo, e que nada mais importa, não importa essa situação que você está vivendo, não importa essa angústia que você está passando, vai passar. Não importa esse momento difícil que você está passando, não importa. Vai passar. E quanto mais nós focamos no momento difícil, quanto mais nós enxergamos situações ruins, mais grandes se tornam os problemas. Sabe por quê? Quando eu foco aqui, eu deixo de avistar aqui. Olha para o chão. Olha para o chão agora. O que você consegue enxergar? Quantos centímetros? Acho que nem 1 metro. Agora olha para o mão. Como que a visão amplia? A Bíblia nos compara que nós temos que ter a visão como águia. Porque a águia lá de cima ela consegue enxergar. Há uma das visões mais apuradas das aves, é a da águia. Por isso que a palavra de Deus nos compara como águias. E nós temos que ser pessoas de visão. Está difícil agora, está difícil hoje, mas amanhã vai melhorar. Está passando luta hoje, mas amanhã vai melhorar. Nós não podemos deixar de crer. A fé é isso. Eu creio que vai acontecer. Embora não aconteceu ainda, mas vai acontecer. A palavra de Deus nos diz que quando a gente se mostra frouxo, no dia da nossa angústia, a nossa força se torna mais pequena. A gente pode estar passando o momento mais difícil da nossa vida. A gente pode estar passando o pior dia da nossa vida.
Mas uma coisa eu te digo para você: quem pagou o preço maior? Quem sofreu muito mais? Jesus Cristo de Nazaré. E uma coisa eu quero te falar para você também. Às vezes a gente acha que a gente está passando luto. Às vezes a gente acha que a gente está passando situação ruim. Quando a gente começa a ter um sentimento maior de empatia, a olhar mais para o próximo, como Jesus disse, amar o próximo como a ti mesmo. Sabe por que a gente, às vezes, temos esses desejos de desistir, de parar, de voltar para trás, de que eu não consigo, de que eu não posso? Sabe por quê? Eu, com os meus 2 braços, uma vez eu vi um vídeo de um servente de pedreiro, eles fazendo massa. Ele não tinha, irmão, não tinha aqui, ó, só tinha os botozinhos aqui dos 2, e fazendo massa na torneira, pegando a pá, jogando lá. E às vezes eu reclamo com os meus 2 braços. Quando a gente passa a olhar para o próximo, principalmente quando o próximo está em situação mais difícil que a gente olha para si mesmo e vê assim: nossa, hein? Eu pelo menos tenho os 2 braços, e esse aí que está nessa luta, para mim já está complicado, imagina para ele. Aí você começa a agradecer. E quando a gente é mais agradecido, tem um sentimento de gratidão, a gente nos torna pessoas melhores. A gente passa mais a cumprir a nossa missão aqui na Terra. Porque se eu e você não cumprirmos a nossa missão aqui na Terra, que é ajudar as pessoas. Se você não entendeu ainda qual é o seu propósito de vida, qual é o seu chamado, comece por aí, comece ajudando as pessoas. Comece ajudando as pessoas, e você já está fazendo a obra de Deus aqui na Terra. Se você começar fazendo bem do próximo, você está fazendo a obra de Deus aqui na Terra. Porque aqui é tudo legal, é tudo gostoso, a gente vem aqui escutar uma palavra de Deus, adorar a Deus, mas fazer a obra de Deus é aí fora. Fazer a obra de Deus é olhar para um mendigo, é olhar para uma pessoa que está necessitada, precisando de um abraço. E a gente às vezes confunde as coisas. Eu sempre falo de esmolas porque a gente entende como dar esmolas é dar dinheiro. Se você dá um abraço num mendigo aí na rua, você está fazendo a obra de Deus. E quem dá um abraço num mendigo? Principalmente quando ele está bem cheiroso assim. Raramente. Antes da pandemia nós começamos um trabalho aí de sair na rua. Eu e os irmãos aqui. Não sei se os irmãos se lembram quando tinha ali no bosque ali. Quando ficava um monte de mendigo ali, ficava um monte de pessoas, ficava bastante mesmo. Nós começamos a fazer um trabalho com eles lá. Nós pegamos umas garrafas de café, fizemos pão, uns refrigerantes. Falei, vamos lá conversar com esse povo aí. Vamos lá. Aí nós fomos. Irmãos, não precisa de muito não. Só você escutar. Só de você escutar a história deles, só de você escutar. Por quê? Eles não têm com quem conversar. A gente julga pelas aparências. Tá aí porque mereceu. Tá aí porque... O que eles falaram para Paulo? Aí aqui, no versículo 5, versículo 4. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros. Tem aí, gente? Põe nessa tradução aí. 28, versículo 4. Essa minha está numa tradução mais explicada. 28, 4. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto que, escapando do mar, a justiça não deixa de vir. Sabe o que eles queriam dizer com isso? Esse homem é um amaldiçoado. Esse homem é um amaldiçoado, ele está com uma maldição, porque
escapou do naufrágio e logo a víbora cometeu a mão dele, ele está debaixo de maldição. E não é assim que eles olham para as pessoas? Ah, essa pessoa aí está aí porque ele certamente plantou, igual ele está colhendo. Certamente ele está aí porque ele fez algo. Mas eu posso te contar uma coisa? A maioria dessas pessoas que metem a cara no vício, que metem a cara nas drogas, que se jogam, que estão nesse mundão aí, o dia que a gente para conversar com elas, você ouve cada história. A maioria é decepção. Pessoas foram decepcionadas. Por isso que eu e você temos que saber quem que a gente é. Se eu e você sabermos quem que a gente é na presença de Deus, quem eu sou na presença de Deus, se eu e você não tivermos uma identidade da parte de Deus, porque você não é qualquer um, você não é qualquer uma, e a partir do momento que Deus te escolheu, você entende que o mesmo patamar que está um juiz, que está um advogado, você não é diferente. A única diferença é que ele pode ter um diploma e você não, que ele pode ter um dinheiro e você não. Mas perante Deus nós somos todos iguais. E quando a autoridade de Deus cai em cima da sua vida, a mesma autoridade que aquele advogado tem para falar, você também tem. A mesma autoridade que aquele juiz tem para falar, você também tem. Não sei se vocês ouviram o que o nosso pastor já disse aqui, que ele tinha um complexo de inferioridade. E ele chegava, ele conta direto, certamente vocês já ouviram. E ele tinha vergonha de ir no banco. E é assim que acontece quando a gente não entende quem nós somos, que nós somos escolhidos por Deus, que você é um filho de Deus, que você nasceu à imagem e à semelhança de Deus aqui na terra. Certamente quando as pessoas olharam para Paulo e disseram assim, mudaram o seu parecer e falaram assim, esse homem é um Deus. Quando as pessoas olham para a gente, as pessoas têm que enxergar Deus. Elas têm que enxergar Deus na gente. Sabe por quê? Assim como diz aquele louvor, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Assim eu creio. Não é na forma de arrogância, de soberba, de orgulho, que você é o Deus Todo-Poderoso, mas que não, é que Deus está brilhando através de você. E nós só conseguimos cumprir a nossa missão até o final, quando a gente entende isso, que a gente tem que ser a imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus, aleluia. E Deus não desistiu. Deus não, Ele cumpriu a missão dele até o final. Eu e você vamos cumprir a nossa. Vai valer a pena, tem que valer a pena. Tem que valer a pena. Glória a Deus. Amém? Tem um objetivo. Agora, uma pergunta que eu quero falar para vocês. O que está te separando do amor de Cristo? O que é que está te separando do amor de Cristo? De servir a Deus de verdade. De servir a Deus como Deus quer de verdade. O que será que é? Vocês já pensaram? Pararam para analisar? Será que é a tribulação? Será que é a fome? Coloca lá, Pedrinho, Romanos 8:35. O que nos separará do amor de Deus? Você já se fez essa pergunta? O que será que está me separando do amor de Deus? Verdadeiramente, aquele compromisso verdadeiro com Deus. Será que é a angústia? A decepção com as pessoas? A decepção com o trabalho? O que seu pai te falou lá na infância? O que sua mãe te falou lá na infância? Nós temos que analisar, meus irmãos. Nós temos que analisar, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha o que a palavra diz, Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta.
a tribulação, você está andando muito atribulado? Você está tendo uma vida muito atribulada? É muita tribulação na sua vida? Sim. A angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Tem muita gente te apunhalando pelas costas. A necessidade da vida está demais. Mas eu tenho uma resposta de Deus para a sua vida nessa vida. Todas as coisas cooperam para o bem. Às vezes nós não entendemos no meio da caminhada. Sabe quando nós vamos entender? Lá na frente. Quando você alcançar aquele objetivo. Você vai entender. Está com aquele vídeo do peixinho aí? Deixa no jeito. Presta atenção nessa reflexão. Vou passar essa reflexão para vocês. Presta atenção, depois nós voltamos aqui na palavra do outro. Presta muita atenção. Um peixinho andava muito triste e chateado, porque tudo para ele dava errado. A água por onde ele nadava parecia ser a mais suja. Constantemente era perseguido pelos peixes maiores. Até tubarões o atacavam. Ele vivia com medo e apavorado. Morava nos lugares mais escondidos e escuros do mar. Lamentava diariamente a sua sorte. E ainda, para aumentar o seu desgosto, ele sentia constantemente uma falta de água. Porque peixinho não sente falta de água. Ele sente falta de água. E os outros peixinhos à sua volta diziam: como que você pode sentir falta de água com tanta água à tua volta? Ele vivia infeliz. Um dia, ele resolveu procurar o peixe mais sábio que morava ali naquela região do mar. E manifestou todas as suas queixas. Ele dizia: como sou infeliz, tudo para mim está errado. E essa falta de água, olha, eu respiro, e parece que não vem água, parece que eu não sinto a água. Eu vivo fugindo, vivo com medo, moro nos piores lugares, a minha vida é uma tribulação, é só luta, luta e mais luta. E o peixe mais sábio, idoso, disse para o peixinho jovem: vamos nadar por aí, que eu quero te mostrar algumas coisas. E eles foram nadando e chegaram no lugarejo onde as ostras moravam. E ali o peixe sábio disse assim: contemple estas ostras agora. Qual delas te parece a de maior valor? E o peixinho jovem foi olhando ostra por ostra e percebeu que muitas se abriam e fechavam, mas estavam vazias por dentro. E havia uma que levantava a sua tampa com dificuldade, mas dentro havia uma pérola belíssima de grande valor, pérola que resplandecia na escuridão daquelas águas. Então o peixinho respondeu ao peixe mais velho: isso é evidente, a ostra de maior valor é aquela ali que produziu tão magnífica pérola. E o peixe sábio disse: pois então preste atenção. Aquela ostra está doente. Um corpo estranho penetrou nas suas entranhas e todo o seu organismo, sentindo o ataque daquele corpo estranho, começou a envolvê-lo através de uma mucosa. Foi se isolando dele. E justamente por essa ostra estar doente e ter contra-atacado a doença, foi que ela produziu
esta pérola extraordinária. E o peixe sábio explicou: assim também é a tua vida. Você está passando por muitas lutas, dificuldades e tribulações. Se queixa que até os tubarões te perseguem. Mas algum tubarão conseguiu te pegar? Não, porque além de tudo, as constantes perseguições te fizeram um dos peixes mais rápidos deste mar. Ninguém nada tão bem quanto você. E mais ainda, você reclama que habita nos lugares mais escuros. Mas repare uma coisa: ali onde você está, naquela escuridão, você não tem buscado constantemente a luz? Você não tem sentido falta de luz? Você não sentiu a necessidade de procurar alguém que lhe transmitisse uma palavra? Pois bem, através das suas lutas, perseguições e dificuldades, Deus tem temperado o teu caráter e tem feito de você um peixe muito melhor. Você é um herói, um sobrevivente neste mar perigoso. Ainda que você ache que é um infortunado e que tudo dá errado na tua vida, graças a essas lutas e perseguições, você se tornou um campeão da sobrevivência. E o peixinho, então, ouvindo tudo isso, se sentiu tão feliz. Ergueu as suas duas pequenas barbatanas para o alto, em direção ao céu, que às vezes ele contemplava em dias mais claros. E ele disse: ó meu Criador, que me colocou dentro deste mar e que me deu uma vida tão especial, eu te louvo e te agradeço, porque ainda que eu habite nas profundezas do oceano, o Senhor sempre está comigo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deu para perceber a falta de água. Sabe o que acontece? Às vezes a gente está tão atribulado na situação da vida, no trabalho, mas a correria do trabalho, a correria de casa, as crianças, a vida, e a gente vai sentindo uma falta de água. E quando a gente fala assim: nossa, Deus me abandonou, Deus está pertinho, Deus não abandona, Deus nunca nos abandona, sempre Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Mas às vezes a gente se afasta de Deus, às vezes a gente deixa as lutas, as tribulações